aluno do CT. Boa noite, concurseiro, concurseira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso que mais aprova online. Gente, prazer ver vocês aqui, ouvi-los, vendo as manifestações de vários lugares do estado. Caicó está com força no concurso da Paraíba, né? Rapaz, uma coisa impressionante. Caicó, Mossoró, Santa Cruz. O Ilame está com a peste, né, velho? Isso mesmo, muito bem, Ilame. Gente, para quem não me conhece, não está perdendo muita coisa. Eu sou, pancada, né? Eu sou Alcides, professor de português, redação e literatura, mas aqui nós estamos fazendo um papel de aprovador. Professor que mais aprova em língua portuguesa nos últimos tempos. Inclusive, para quem se preparou, né, preparou-se para... Para quem preparou-se para o concurso da PM, para o concurso da Fundase, para o concurso do consórcio Potengi, para o concurso do litoral do estado agora recente, Macharanguape, da UFRN, só deu Voe e Alcides. Eu não vou falar dos outros professores, porque o Eric já veio aqui, já falou do trabalho dele, mas o Voe deu um show de aprovação nesse trimestre, com Fundase, com o UFRN, primeiros lugares no UFRN, primeiros lugares no consórcio Potengi. Olha aí, tem gente dos meus isolados. Gente, o que teve de gente. Eu passei uma semana postando nos meus stories o resultado do nosso trabalho na preparação para a PMRN. Então, você que ainda não assistiu a aula, ainda não assistiu à preparação do Voe, vocês já estão sentindo aí a pressão só pelo comentário da galera, né? Então, muita gente, muita gente. Se eu não tiver errado, a Fundase, nós aprovamos mais de 70. Mais de 70. A PM vem aí, vocês vão sentir a pressão, né? Foi top, top de verdade. E agora vamos começar com a preparação da PM Paraíba, que vem a PM Paraíba. Pois é. Então, hoje nós vamos apenas fazer uma demonstração do nosso potencial de aprovação, só para você ter uma noção de como é que se faz. Você pode assistir aula de língua portuguesa de outro professor. Eu não vou ficar enciumado. Mas a IBFC, quem manda sou eu. Eu dei a prova. Aulão de sexta, aulão de sábado. Quem assistiu aos dois aulões sabe disso. O pior não foi só isso. Ou o melhor é que na prova da PMRN, eu estava sossegado, já tinha feito o meu trabalho, estava tudo Lady Laura, tudo altamente mais ou menos, descansando merecidamente no domingo, quando o meliante, o Eric Ribeiro, me mandou a prova da PM. Eu nem lembrava mais disso. Estava só na caipirinha. Ou se fosse caipirinha. Inclusive, saudades. Aí o Eric mandou e diz assim, manda aí, boy, o gabarito. Aí eu dei uma olhadinha assim, eu fiquei sem acreditar que a prova tinha vindo assim tão... Alô, Marizal! Diretamente de Marizal, pé da Serra de Martins. Exatamente. E aí, quando eu dei uma olhada na prova, gabaritei, aí eu disse, essa questão vai dar problema. Questão número 5. Aí eu mandei para o Eric o gabarito, assim, bem superficial, e coloquei questão passiva de anulação. Comecei a dar uma olhada,
Mas a IBFC é esse nível, lindo. É esse. A IBFC é desse top. É porque você assistiu aula comigo. Aí você diz assim: não, 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 é brincadeira, não, não, tá de guerra. Isso aí é só um treininho. Quando eu olhei a questão, dei uma vasculhada no Instagram, nos sites, ninguém comentou a questão 5. Ninguém teve coragem de dar a cara a bater para anular a questão. Beleza. Segunda-feira eu fiz o argumento, né? 3 páginas. 3 páginas. Se acertou, não, deixa de conversa. Como é que você acerta um negócio que está errado? Não tem lógica. Não tem lógica acertar um negócio que já vem errado. Não tem resposta. Você não acertou. Você não acertou. Aí o que aconteceu? Ninguém, depois que eu liberei a minha fundamentação, passei 3 laudas só explicando o porquê, e a conclusão é que era o recurso. Depois que eu liberei, foi que outros professores viram, que eu coloquei para todo mundo na internet, e aí o professor disse, é passiva de anulação. É brincadeira, né? Cursos grandes, viu? O professor não teve coragem de fazer. Pois bem, vamos aqui à nossa primeira questão. Você já sabe quem sou eu, já sabe qual é o curso, já sabe onde é a prova. Você só precisa entrar lá no site e fazer a sua inscrição. E você pode até mandar um recadinho aí no site, tá? Ou então no Instagram. Coloque assim, o que é de Willam está guardado. Coloque aí, pode botar. Hein, Willam? Lá ele. Vamos lá, então. A primeira questão, e é exatamente já a questão que foi anulada, a IBFC adora, processo de formação de palavra, morfologia. Gente, morfologia é o coração da gramática. Então, se você conseguir fazer uma boa base de morfologia, você, como diz lá no Marizal, lá em Caicó, está com burro na sombra, porque a IBFC é uma banca bem básica. Tá? A IBFC não é uma banca que costuma usar, não é uma banca que se amostra, né? Ela não gosta de, como diz o cearense, ela não gosta muito de botar boneco. Então, é uma banca que vem lá, traz o seu recado bem basiquinha. Depois a gente conversa, Ilami. Aqui é outra história. Não para de entrar gente, meu Deus. Eu estou aqui igual a motorista que é cobrador de ônibus. A mesma coisa. Sim, então vamos aqui. A IBFC não é uma banca que traz grandes complicações, tá? Ela gosta muito de usar textos clássicos, dos clássicos da literatura, e é uma banca que trabalha 25% do seu, da sua prova é interpretação, depois, mais ou menos uns 20% é de IBFC, Alisson, é IBFC, IBFC, de rocha, meu irmão, tá ligado? A IBFC, aí você, depois que você sai de processo, depois que você sai de interpretação, compreensão textual, aí você vem para morfologia. E aí, se você entende morfologia, você já matou 2 coelhos com a cajadada só. Porque além de você conhecer a classificação, a formação, a estrutura das palavras, você ainda vai ter o valor sintático das palavras dentro de um contexto oracional. Sintaxe, tá? Então, vamos aqui, tendo dado como dizem os intelectuais mais velhos, um introito, vamos aqui, então, para a questão número 1. Utilize o texto acima para responder à questão. As classes de palavras possuem formações sufixais. Retorne ao texto. A mulher do vizinho e observe a lista de palavras abaixo em seu contexto. Assinale a alternativa que apresente a única em que o sufixo é formador de um substantivo. Essa daqui, gente,
é a cara, é o retrato do que é a IBFC. Estava dizendo no aulão de véspera, num aulão que eu fiz gratuitamente, e aí eu quero já sugerir para os novatos aqui da nossa live, que nos sigam nas redes sociais, Português com Alcides. Tem muita coisa altamente mais ou menos lá que pode servir para a sua vida de concurseiro. Certo. Então, você tem aqui, você já sabe, tem o canal no YouTube com o mesmo nome, homônimo. Você já sabe, se você não sabe, deixa eu ajudar a lembrar. Ado é um sufixo formador de adjetivo, certo? Quando você vê palavras terminadas com ado, você já coloca na sua cabeça que a grande possibilidade de ser um particípio. Particípio é uma palavra que faz parte dos. Deixa eu só anotar aqui para você ficar mais informado, mais informada. Formas nominais de verbo. As formas nominais de verbo são três: particípio, infinitivo e gerúndio. Um cheiro nos olhos, meu amigo. Particípio, infinitivo e gerúndio. E o particípio é aquela classe ou aquela palavra que abdicou. Eu disse que o que é dele estava guardado, ele já caiu fora. Particípio é aquela forma nominal que recebe terminação. Ado, ada, ido, ida. Beleza? Então, você tem aqui. Bicho é nojento, viu? Mais perigoso do que coxinha de rodoviária. Olha aí. Você tem aí reclinado. Reclinado é um adjetivo. Cadeira reclinada, pessoa reclinada. Reclinar é de inclinar-se dobradamente, né? É uma característica. Delegado é uma função. E você pode articular o delegado está em atividade, está em missão, o delegado. Não é uma característica, é um substantivo. Não dá para você caracterizar alguém com a palavra delegado, a não ser que seja fulano foi delegado, foi delegada, quer dizer, recebeu uma missão. Mas, normalmente, a palavra delegado é para designar o nome de alguém que trabalha em uma função. Espantado é uma característica, assim como reclinado. Desalentado é o mesmo que triste, né? Que acabrunhado, mufino, é desalentado. E descuidado, descuidado, também conhecido no interior como lesado, desastrado. Diga, Denison, Vossa Excelência levantou a mão. Professor, boa noite. Boa noite, Alba. Assim, eu estou um pouco por fora, né, da PMPB. Eu queria saber se já tem banca definida, se o senhor arriscaria que será a IBFC. Há rumores, fortes rumores, de que será a IBFC. A IBFC tem varrido, depois da FUNCERN, tem lambido o que é de concurso aqui na região e adjacências com muita facilidade e com muita frequência. Eu fui informado pela VOI de que é a IBFC. E se for, para quem vem se preparando com uma certa frequência,
Para Tô quem vem se dentro, né? preparando com certa frequência, não vai ter complicações em língua portuguesa. Eu sei que ela bota para arrepiar o cabelo na extravagante, né? Ela bota para descer. Agora, português não. Português, ela é bem discreta, uma prova mediana, nem mais para cima, nem mais para baixo, fica aqui no fiel da balança, né? Você tem chance? Todo mundo tem chance, contanto que tenha, contanto que esteja dentro da idade, né? Vamos lá. Então, você já sabe que o substantivo aqui é delegado. Por quê? É a única palavra que não está aqui para caracterizar substantivos. Beleza? Delegado é o substantivo. Quanto a essa questão de idade, jovem, eu não sei lhe dizer. Não olhei Normalmente, os editais da PM têm uma previsão de data, ou melhor, de idade, mas como o edital não saiu ainda, a gente não tem como saber, né? Professor, o último edital foi 32, né? Eles estão revogando isso, né? Estão aumentando de idade, estão baixando mais a questão da estatura, tanto dos homens como das mulheres. Aqui no Rio Grande do Norte aconteceu isso. Então, pode ser que tenha uma surpresa, né? Não sei. Vamos aqui para a segunda questão, que diz o seguinte. Aqui também é uma questão que envolve processo de formação de palavra, tá? Na questão anterior, nós vimos aí processo de formação de palavra por derivação por afixos. No caso, só voltar para você ver, no caso, nós trabalhamos com sufixos. Show? Só que nessa aqui, nós vamos trabalhar com uma questão que envolve derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? A derivação imprópria nada tem a ver com a mudança na estrutura das palavras. Não. A questão número 1, vocês estão muito soltinhos aí no chat e estão esquecendo que o mais importante é a aula. Questão número 1, a letra é B. Vamos aqui. O que é o processo de formação de palavra por derivação imprópria? Na derivação imprópria, não há mudança na estrutura das palavras, quer seja por composição, quer seja por derivação, não muda nada da estrutura dela. O que muda? Muda a classificação de acordo com o contexto dela. Quem é que vai modificar as palavras dentro do contexto? Uma das possibilidades, para o caso das classes nominais, são os adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais. Vinícius, aí você precisaria, o delegado, ele tanto pode, deixa eu colocar aqui, terminar essa questão, tá? Aí eu coloco duas situações em que delegado pode ser um adjetivo e pode ser um verbo. Como eu tirei a questão sem o texto, então você não consegue ver por que ele aparece como substantivo. Mas ele aparece articulado. E você sabe que qualquer palavra que tem artigo, ela é substantivada. Mas, dependendo do contexto, o delegado pode ser adjetivo e pode ser substantivo. O que você não se ligou foi no que foi dito aqui, ó. As classes de palavras possuem informações sufixais. Isso aí não se questiona. Retorne ao texto, a mulher do vizinho, e observe a lista de palavras abaixo em seu contexto. É aqui. É o contexto que vai determinar. Não é apenas a formação da palavra, mas o contexto, tá? E assinale a alternativa, que apresenta a única em que o sufixo é formador de um substantivo, tá?
Então, precisa dar uma olhadinha no contexto para você poder vaticinar, bater o martelo e dizer, é essa. Mas, pelas questões, pelas opções aqui apresentadas, de cara você já percebe que delegado é substantivo. O que vai precisar apenas é um contexto para que você possa bater o martelo e dizer, é isso mesmo. Ok, então vamos aqui. Para a lavagem das roupas, deixa eu colocar aqui o grifo que não veio com ele, né? Lavagem. Que tem de gente entrando, eu tenho que estar parando aqui, mas vai dar certo. Lavagem das roupas, ou apanho e preparo. Bom, lembrei aqui, vai dar tudo certo. Para a lavagem das roupas, para o preparo da água, aliás, o apanho da água, para o preparo das pobres marmitas, devem ser classificadas morfologicamente como. Eu estava dizendo uma coisa e acabei parando para dar uma resposta a Vinícius e não concluí a minha explicação. Como eu estava dizendo, é muito comum que as palavras modifiquem a sua classificação gramatical de acordo com o contexto. Isso chama-se derivação imprópria. Derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? Derivação imprópria é quando uma dada palavra pertence a uma classe gramatical dada pelo dicionário, mas dentro do contexto ela é modificada. Imagine aqui, por exemplo, uma situação como você vai perceber que quem exerce o papel de sujeito de oração de uma palavra, ou melhor, de uma oração, habitualmente é o substantivo. E quando isso não acontece, é alguém que é usado para substituí-lo, como é o caso dos pronomes. Normalmente, substantivos, pronomes ou palavras substantivadas. O que está acontecendo aqui? Você já sabe que pela ordem direta da oração, tudo que inicia com letra maiúscula e vai até o verbo, isso na ordem direta, é sujeito. E tudo que vai do verbo até o final da oração é o predicado. Isso é a ordem direta ou ordem canônica de uma oração. E aí você pergunta, quem que é gracioso? Pela própria concordância nominal, gracioso é um adjetivo, que é o predicativo do sujeito, eu não posso dizer que gracioso é a jovem, não vai concordar. Né? Então, quem está sendo gracioso? Andar. Ou andar. Mas eu sei que andar é verbo. Verbo pode exercer o papel de sujeito de uma oração? Pode. Pode quando ele é substantivado. Quem substantivou o verbo? O adjetivo, ou melhor, o artigo. O artigo fez esse papel de modificador. Qualquer adjunto adnominal que é anteposto a uma classe de palavra, ela inevitavelmente vai ser substantivada. Artigos, numerais, pronomes adjetivos, adjetivos e locuções adjetivas. Eu poderia dizer o seu andar,
o meu andar, aquele andar, qualquer elemento modificador colocado antes do verbo iria substantivá-lo. Esse é um dos elementos que podem modificar a classificação de uma palavra. Se você observar, vamos aqui para o texto, você vai perceber que houve uma substantivação aqui, ó. Pobre é adjetivo. Pobre é uma palavra adjetiva. Mas recebeu um artigo anteposta a ela, substantivando. Preparo das pobres marmitas. As pobres. Isso foi substantivado. Certo? Então, fique atento com essa questão do processo de formação de palavra, nesse caso, derivação imprópria. Aí você tem aqui a seguinte situação. Você tem a lavagem, o apanho, o preparo. Todas as palavras aqui são classificadas morfologicamente pelo contexto como substantivas. Por quê? Porque há um artigo anteposta a elas. Artigo tem uma característica básica. Artigo, nesse caso, artigo definido, ele aparece anteposto, sempre vai aparecer, primeiro, artigo sempre aparece antes do substantivo ao qual ele se refere. É o que acontece aqui. O artigo sempre vai aparecer anteposto. Segundo, o artigo sempre vai concordar com a palavra a que ele se conecta, se relaciona. Então, o apanho, o preparo, a lavagem. Observe que, nesse caso, há uma concordância dupla nominal. Concordância de gênero, masculino, feminino. E há uma concordância de número. Primeiro foi de gênero e agora de número. Todos os termos estão no singular. Por isso, o ou a, e não os ou as. Por quê? Eu costumo dizer, só para você ficar atento aqui nesse detalhe importantíssimo, substantivo é uma classe base. Artigos, deixa eu ver aqui, só para economizar tempo. Adjetivos, pronomes, artigos e numerais são termos dependentes do substantivo. Sem eles, sem os substantivos, essas classes aqui não têm serventia nenhuma, já que elas trabalham em torno de um substantivo. Essas classes nós chamamos de classes dependentes. Classe base, substantivo. Classe dependente, artigo, numeral, adjetivo e pronomes. Tudo gravita em torno do substantivo quando se fala de nomes. Depois eu tenho outra classe base, que é o verbo. E o verbo só tem uma classe que depende dele, que é o advérbio. Gravita em torno dele para indicar circunstância. Por isso você vai perceber que advérbio, ele nunca se relaciona com o substantivo. Advérbio nunca se relaciona com o substantivo. Adjetivo não se relaciona com o verbo, cada um com seu cada qual. Entendeu as relações das classes? Você mata fácil. Então, como eu estou vendo que anteposta as palavras lavagem, apanho e preparo tem um adjunto nominal, um artigo definido, singular, ora no feminino, ora no masculino, resposta correta, substantivo, porque as palavras foram substantivadas. Ok? Dúvida, gente? Aqui a gente faz igual a cobertura do futebol, né? Nós vemos por todos os ângulos, tem câmera de todos os lados dentro do texto. Só se perde se você quiser. Hein, Alex?
Agora vamos resolver a questão de Vinícius. Vamos aqui, não esqueci. Vamos aqui. O advogado. Não, delegado. O delegado está cansado. Coloquei até outro ado. Bom, aí eu já sei que delegado, ado, é substantivo. Olha o artigo, né? Não tenho o que dizer. Palavra articulada é substantivada. Mas eu posso dizer que o policial foi delegado para uma missão. Aí você já viu aqui, já radiografou ou não, que eu tenho uma locução verbal, ele foi delegado. Foi delegado. Mudou ou não mudou? Mudou. Quem é o sujeito? Policial, sujeito simples. Foi delegado. Você já sabe que delegado aqui é uma locução verbal, cujo verbo auxiliar é o verbo ser ou estar, e delegado aqui é um particípio dentro do verbo. Exatamente. Voz passiva analítica. Então, aqui eu já não tenho mais um substantivo. Eu tenho uma locução verbal. Certo? Então, vai depender muito do contexto oracional. Dúvidas, dificuldades? Joga aqui para nós. Aqui nós já mudamos um pouco a toada, já saímos de processo de formação de palavra, e a questão número 3 vai dizer assim: em todas as passagens abaixo, retiradas do texto, destacam-se termos ou expressões de caráter adverbial, exceto em. Vamos lá. Essa questão tem uma pegadinha que pode dar trabalho. Se tiver desatento, desatenta, cai. Vamos lá. Letra A. Aprovada pelo Senado nesta semana, tem alguma expressão de caráter adverbial? Temos, sim, senhor. Temos, sim, senhora. Nesta semana, não perda. Nesta semana, locução adverbial de tempo, né? Tempo, temporal. Letra B. Nós estamos procurando aqui, não é. Então, letra A já foi eliminada aqui. É extremamente relevante para os dias de hoje. Olha aqui, extremamente nem se esconde. Por quê? Você tem que se ligar. Exceto quer dizer não. Exceção, todas menos ela. Quando você diz, eu sou uma exceção, quer dizer que você está fora do balaio. Todos menos ela. Sim, extremamente. Lembrando que palavras terminadas com mente são, na maioria dos casos, 99,999999 advérbios cuja formação é adjetivo mais sufixo formador de advérbio. Adjetivo mais mente. Adjetivo mais mente. Adjetivo mais mente. Na minha cabeça, só tem duas palavras com mente que não são advérbios. A mente, substantivo. A mente. Ele ou ela mente. Verbo. Tirando essas duas palavras, todas que têm mente, advérbios. Então, extremamente relevante. Relevante recebeu aí um apoio de extremamente. Intensidade.
Letra C. O conceito de privacidade mudou muito. Muito é um advérbio de intensidade para falar do verbo. É uma circunstância do verbo. Mudou muito. Intensidade. Então, em ambos os casos aqui, intensidade. Letra D. No mundo conectado, olha a vírgula, já tenho aqui uma dica. Por quê? Quem participou do meu curso de PM ou de qualquer outro curso já sabe que não é normal, numa oração que obedece à ordem direta, apareça a vírgula. As vírgulas aparecem muito mais por causa dos acessórios, como aposto, vocativo, orações com valor adjuntivo, né, de adjunto adnominal, adjunto adverbial, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, predicativo do sujeito ou do objeto deslocado. Quando acontece uma situação dessa, as vírgulas entram em ação para não misturar os termos. Então, eu tenho aqui adjunto adverbial. Por que tem vírgula aqui? Porque o adjunto adverbial é um termo flutuante. Ele pode estar em qualquer lugar da oração. Porém, sempre que ele sai do seu lugar de origem, ele precisa separar as vírgulas. Ou melhor, ser separado por vírgula. Porque, naturalmente, adjunto adverbial é no fim da oração. Tudo é gravado no mundo conectado. Essa é a ordem. Como ela está deslocada, vírgula. Segundo, por que é adjunto adverbial? Porque indica uma circunstância. Circunstância de quê? No mundo conectado. Dá uma ideia de tempo, né? Pode dar uma ideia de lugar no mundo? Pode, mas se você está no mundo, o conectado que caracteriza o mundo vai dar uma ideia de tempo, já que nem sempre o mundo foi conectado. De qualquer forma, você tem um adjunto adverbial. Sobrou quem? Sobrou a letra E. Com quem fala? Onde está? Olha. Às vezes, o com quem pode dar aquela falsa impressão de que é um adjunto adverbial de companhia. E não é. Viu, Helenisa? Não é. Aqui é onde está a pegadinha. Porque, ó, quem fala com alguém. Olha a pegadinha. O verbo falar é um verbo transitivo indireto. Na verdade, dependendo do contexto, ele pode até ser bitransitivo. Quem fala algo com alguém. Mas aqui ele se manifesta apenas com uma transitividade. Transitivo indireto. Quem fala com alguém. Então, quem é objeto indireto do verbo transitivo indireto falar. Olha a pegadinha, né? Pegadinha. Então, não se atenham a essas formas engessadas que vocês, não fiquem muito afoitos, como diz vô. Não fique muito afoito com essas decorebas, não. Você tem que ficar atento ao contexto, a sintaxe, o valor, ou melhor, a função sintática de uma palavra também depende do contexto. E lembrem-se, a transitividade verbal, ela não é fixa, ela não tem valor fixo, engessado. Vai mudar de acordo com a semântica do verbo. Quando o verbo muda o seu valor semântico, pode mudar também o seu valor sintático.
Mais um aí na sua bagagem. E alguém pensou e filosoficamente disse assim, PQP, viu? Essa eu tava lascado. Fica atento, fica atento. Pois é. Meu filho, eu gosto tanto de língua portuguesa. É maravilhosa. Tá vendo esses livros aqui atrás? Comprei dando aula de língua portuguesa. Essa casa que eu moro, eu pago dando aula de língua portuguesa. A língua portuguesa é maravilhosa. Eu não tenho do que reclamar. Já vocês, faz teu nome, porque tua caveira, ó, tua caveira já estão fazendo faz tempo. Faz teu nome. Questão 3 e tem gente que está moscando, hein? Questão 3 letra E. Passou batido no bingo, não foi, filho? Questão 4. Na construção. Sempre se dá bem, né? Sei não. A gente só se dá bem quando assina o termo de posse. Aí tem final feliz. Enquanto isso, na construção, em um dos meus textos em que eu falava sobre as dificuldades. Vamos lá. A preposição destacada precede, vem antes de um pronome relativo. Em relativo por uma questão de regência. Aí eu quero abrir aqui um espaço para comentar regência. Pronome relativo, preposição. Aqui eu tenho a trinca da morte do concurseiro. Quando eu digo a vocês que morfologia é o coração de um. Olá. É porque eu sou buliçoso e eu mexi no negócio aqui, mas já voltou. Bom, quando eu estou falando, já voltamos, calma, calma. Pode esquecer o chat. Esqueça o chat. Ok. Respira, oxigena. Pronto. Quando eu digo que morfologia é o coração de uma prova de concurso, eu não estou sendo exagerado. Eu estou falando exatamente o que de fato é. Só um minuto que tem alguém aqui querendo entrar na aula. Chega, mulher, entra. É exatamente o que é. Preposição. Vou só dar uma noção para você entender. A preposição é obrigatória em objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Só aí você já tem 3. Complemento nominal, objeto indireto, agente da passiva. Esses devem usar. Agora, quando pode, objeto direto pode ser preposicionado. Locuções prepositivas, locuções conjuntivas, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, locuções adverbiais podem usar preposição. A preposição está em tudo. Os pronomes relativos são um dos grandes gargalos das orações dos períodos compostos. Por quê? Porque o que, por exemplo, ele pode ser pronome relativo, ele pode ser conjunção, dentro das adverbiais, dentro das coordenativas e dentro das adjetivas. Então, essa questão de pronome relativo pode trazer problema. E a regência, ela é uma questão que envolve os nomes,
do complemento nominal e os verbos, porque a regência pode ser verbal e pode ser nominal. Quando eu falo de regência nominal, eu posso confundir um adjunto nominal com um complemento nominal, por causa de uma preposição. E tem a questão da regência verbal, quando o verbo é intransitivo, transitivo. Quando ele é transitivo, pode ser direto, indireto ou as duas coisas. E afora isso, ainda tem um dos monstros da gramática para concurso público, que é a crase. A maior justificativa sintática para o uso de crase é a regência verbal e a regência nominal. Então, em uma só questão, nós temos vários problemas. Em uma só questão, você tem inúmeros problemas. Preposição, pronome relativo e regência. Inclusive, tem banca safada, safada que eu digo no sentido de querer trapacear aí na sua cabeça, que não coloca crase no edital. E tem nego que cai achando que não cai crase. Mas crase é pré-requisito, é assunto pré-requisito de regência. Se tem no edital regência, obviamente vai ter crase. Isso é batata. Não tem o que fazer. Nem adianta você inventar esse negócio de recurso. Não dá. Certo? Então, vamos aqui. Ele está pedindo no texto, no fragmento do texto, eis aqui, e a preposição em questão é a preposição em. A preposição que é utilizada para designar, normalmente, em que fala de lugar, né? Mas em que aqui fala de texto. Porque, olha, quem fala, presta atenção na regência usando preposição. Quem fala em alguma coisa. Essa preposição é exigida pelo verbo falar. Em um dos meus textos, em que eu falava sobre as dificuldades. Esse que é um pronome relativo que retoma um substantivo. Qual substantivo? Textos ou dificuldades? Em um dos meus textos, em que eu falava sobre as dificuldades. Veja que há aqui um cruzamento. Quem fala, fala em algo. Eu estou falando onde? Eu estou falando em meu texto, sobre algo. Percebeu aqui? Então, falar é um verbo transitivo indireto. Vamos lá. O que ele está pedindo? O emprego incorreto da preposição. Assinale a alternativa em que há o emprego incorreto. Nós vamos lidar aqui com o quê? Vamos lidar com regência e com a regência que usa ou não preposição, verbo transitivo direto ou indireto, ainda mais com pronome relativo. Essa questão é muito a cara da IBFC? Não. É uma questão mais sofisticada. Ela parece muito com o modelo de questão usada pela FGV. Encontrei o ingrediente de que falara. Quem fala, fala de algo. Tá certo? Tá perfeito. Tranquilíssimo. Letra B. O apartamento em que moro foi reformado. Quem mora, mora em algum lugar. Esse que refere-se a apartamento. Esse que refere-se a ingrediente. Letra C. O material de que precisamos esgotou-se. Quem precisa, precisa de algo. Então, esse de é uma exigência do termo regente, o verbo precisar. E o que é o pronome relativo que resgata o substantivo material. Sobrou para quem? Qual é a exceção? É a letra D. Por quê? Porque o verbo ver e o verbo dar não vão exigir preposição em.
Quem vê, vê algo. Vemos o aluno. O aluno, a quem, porque o verbo aqui é o verbo dar. Esse verbo dar é mais perigoso, se liga, viu, Helenisa? Esse verbo dar, ele é mais perigoso do que coxinha de rodoviária. Por quê? Porque é um verbo transitivo direto e indireto. Como é que ele se comporta? Observe, vou apagar aqui para você perceber. Quem dá, dá alguma coisa. O que foi dado? O livro. Então, o verbo tem transitividade direta. E livro, objeto direto. Quem dá, dá algo a alguém. Certo? O quem é um pronome que retoma aluno. Então, aqui nesse caso, ele é um objeto indireto. E a preposição não é em, a preposição é a. Quem dá, dá algo a alguém. Viu como essa questão é um pouco mais complexa? Veja o que eu disse, ó. IBFC, vou até evidenciar para você não achar que IBFC sempre passa a mão na cabeça. IBFC, Detran Amazonas, 2022, usou regência mais pronome relativo. Digo a vocês, esse modelo de questão é um modelo de questão que tem a cara da FGV. Digo isso porque estou trabalhando com FGV agora para os tribunais e é desse jeito que ela faz. Sofisticada, fina, certo? É esse tipo de questão que eu tenho medo. As questões fáceis, eu não vibro. A preposição sempre vem antes do verbo. É uma exceção, né? A preposição vem antes do verbo. E o pronome... Veja que é cruzado, né? A preposição... Deixa eu mudar aqui a coloração para você entender o que é que foi dito aí. A preposição vem antes do verbo e o pronome vem depois do substantivo a qual eles se referem. É cruzado. Desse jeitinho. É desse tipo de questão que eu estou falando. Que você, uma vez preparado, vai zerar a trend e quem está despreparado, acostumado só com questãozinha mamão com açúcar, vai ficar só reclamando. Só reclamando. Por isso que eu não gosto de questões fáceis, de prova fácil. Prova fácil é bom para quem não estudou. E aí fica aquela confusão, o meio de campo embolado, todo mundo passa e ninguém passa. Né? Todo mundo atinge o ponto de corte, porque a prova é fácil. Aí vai para os critérios de desempate, que é uma desgraça. Eu prefiro uma prova torando. E aí só passa quem de fato está bem preparado. E você vai se preparar com quem? Vai se preparar onde? Já sabe, né? Vamos lá. Nós já estouramos o nosso tempo. Vamos seguindo. Oi, Helder. Faz teu nome. Beleza. Vamos aqui uma questão de sintaxe, os termos da oração, termos acessórios da oração. Direis agora, translocado amigo. Gente, aqui é outra questão interessante. José de Alencar, inclusive. Como eu disse a vocês, a banca adora usar textos clássicos da literatura. José de Alencar, Machado de Assis é o principal. Deixa eu lembrar mais quem agora. Cecília Meirelles, Clarice Lispector, usa com muita frequência. Olavo Bilac, muito usado. Fiquei na dúvida agora se é Zé de Alencar aqui ou se é Olavo Bilac. Me parece que é Olavo Bilac. Direis agora, translocado, amigo. A expressão destacada tem a função sintática de. Função sintática de.
Vamos lá. Letra A não poderia ser dir-vos-ei, aproveitando aqui a linguagem um pouco erudita, dir-vos-ei porque não pode ser. Normalmente, o aposto é um termo relacionado a um substantivo anterior, certo? Normalmente, ou para explicar, ou para especificar, ou para enumerar, ou para resumir, ou para comparar. Não acontece em nenhuma das situações. Por quê? Primeiro eu tenho um verbo, depois eu tenho um advérbio de tempo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu não tenho um aposto. Agente da passiva também não pode ser. Por quê? O agente da passiva, ele vem regido de preposição. E aqui eu não tenho preposição. Treslocado amigo, eu tenho um amigo doido, amigo treslocado, amigo louco. Tem um substantivo, mais a sua característica, um adjetivo. Não tenho preposição. Lembre-se, agente da passiva sempre é introduzido por preposição. Sujeito determinado ou indeterminado não poderia ser. Por quê? Porque o sujeito é aquele de quem se fala. É aquele de quem se fala. Quem é que está praticando a ação? Direis. Né? Não é. É, não é. Uma característica básica do vocativo é, primeiro, o vocativo é aquele com quem se fala. Vocativo você fala com. Depois, vocativo sempre será um chamamento. Terceiro, vocativo admite a interjeição. Ó amigo treslocado, ó treslocado amigo. Certo? Há um caso aqui que causa estranhamento, porque normalmente ele não vem precedido de 2 pontos, mas nesse caso aqui vem. E eu poderia substituí-lo por vírgula e não traria nenhum prejuízo sintático. Resposta correta, vocativo. Aposto, eu falo de. Vocativo, eu falo com. Show de bola? Sem dificuldade, né? Você teria dificuldade para resolver essa? Se você está tendo dificuldade, a gente dá um jeitinho de resolver seus problemas. Vamos então para a antepenúltima questão, aqui de sintaxe, de análise sintática. Abro as janelas, que você já tem uma situação, o verbo abrir, quem abre, abre algo ou alguma coisa. As janelas é um complemento verbal, objeto direto. Não é isso? Objeto direto. Quem é que começa com objeto direto? Letra D e letra A. Logo, eu já mato 2 possibilidades. Segunda afirmativa, capaz de ouvir e entender estrelas. Quem ouve, ouve algo. Quem entende, entende algo, alguém, alguma coisa. Objeto direto, objeto direto. Aqui, letra D tem complemento verbal. Tá certo? Tá certo. Objeto direto é complemento verbal. Mas como é o nome do complemento verbal, né? Vamos para frente. Quem procura, procura algo. Eu as procuro pelo céu deserto. Aqui não é um complemento verbal, né, gente? É um adjunto adverbial de lugar, pelo céu deserto. E depois, até aqui, eu posso dizer que a letra D também está no páreo. Não é isso? Agora vamos chegar à conclusão na última afirmativa, que é 4. A Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Olha aqui, um aposto comparativo.
Aposto comparativo. Ele compara a Via Láctea com um palio aberto. Um palio da Fiat, aquele paliozinho, azulzinho, metálico, verdinho. Aposto. O aposto é um termo referente ao substantivo anterior e, normalmente, vem isolado por vírgulas. Com certeza, jovem. A tocha, deixa eu só... Uma pessoa que quer entrar aqui, deixa eu só... Isso. Pronto, vai, faz teu nome. Dúvida com relação a essa questão? Eu acho que teve gente que, quando saiu aqui na letra D, complemento verbal, disse assim, vixe, não pode ser essa. Lembre-se que objeto direto ou objeto indireto é complemento verbal é hiperônimo de objetos. Tem que ter cuidado com esse negócio de eliminações. Tem que ter cuidado. Vai devagar, devagar. Devagar, pois você vai usar a farda. Às vezes o povo se afoba. Não. Devagar, minha tia. Né? Fecha os olhos e chuta, não sabe nem o que está chutando. Ixi. Questão 7. Aqui também é uma dificuldade para confundir a cabeça do concurseiro que não está bem coisado. Aí ele fica mais coisado ainda, que é a confusão entre sujeito, aposto, vocativo. Certo? Isso é muito comum acontecer. Observe os enunciados abaixo. Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Júlia nasceu esta manhã. Júlia, portanto, é sujeito. A bebê de Mariana é um termo explicativo sobre Júlia, logo é um aposto explicativo. Aposto explicativo, aposto comparativo, são os apostos que vêm separados por vírgula. Certo? Uma informação adicional é que quem faz essa munganga todinha para o indivíduo ficar translocado, perdido, como diz o pernambucano, como é o termo pernambucano? Esqueci. Vale, meu Deus. Depois eu lembro. É a vírgula. A vírgula tem esse poder de confundir a cabeça do povo, tá? Vamos lá. Você já sabe que Júlia é aquela de quem se fala, ela que nasceu esta manhã, logo é um sujeito simples. E o termo que está isolado por vírgula é um aposto explicativo, porque os apostos explicativos normalmente vêm isolados por vírgula. No excerto 2, diz assim, Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Quem nasceu esta manhã? A bebê da Mariana. A bebê da Mariana nasceu. A bebê da Mariana é sujeito e Júlia é um chamamento. É vocativo. Vocativo mais sujeito. Então, qual a resposta que nós temos? A letra A diz que é sujeito e complemento nominal. Complemento nominal sempre vem regido de preposição. Aqui não tem preposição. Letra B, sujeito. Na 1 é sujeito e aposto. Bateu. Na 2, vocativo mais sujeito.
vocativo mais sujeito. Bateu, letra B. Essa daqui é bem basiquinha. Aqui é só um joguinho para você se confundir. Mas me diz uma coisa aí, você que está aí, direto de Caicó, de Santa Cruz, de João Pessoa, como é que você faz aí nas suas mandingas para não confundir sujeito com vocativo? Você já sabe? Você não sabe. Diga para o tio, vai lá. Vamos lá nas mungangas. Primeiro, o vocativo é um termo acessório. Portanto, você pode tirar da oração sem nenhuma dó, nem piedade. Pode tirar. Não vai causar nenhum dano sintático ou semântico à oração. A bebê da Mariana nasceu esta manhã. Sentiu falta? Por quê? Porque vocativo não é um termo, não é uma expressão que faz parte da oração. Nem faz parte dos termos de oração, que só são três: essencial, integrante e acessório. Você pode retirar. Agora, o sujeito, ele é essencial, é obrigatório. Se você retirar, vai ficar estranho. Júlia, nasceu esta manhã. Júlia, deixa eu dizer um negócio. Nasceu esta manhã. Na cabeça de Júlia vai ser assim: quem diabo nasceu? Está faltando alguma coisa nessa informação. Porque eu não posso tirar o sujeito. É obrigatório. Então, vamos aqui. Júlia é um chamamento. O sujeito é aquele de quem eu falo. São duas coisas bem diferentes. Veja aqui, ó. Júlia nasceu esta manhã. Júlia, aí eu vou explicar, a bebê da Mariana, que pode ser que alguém não saiba como é o nome da bebê de Mariana. Júlia, a bebê da Mariana, nasceu esta manhã. Olha como a vírgula é maravilhosa, né? Maria, a secretária, chegou. Quem chegou? Quem chegou? Quem vem lá, meu pai? A secretária que chegou. Não é isso? Logo, Maria é só um vocativo. O sujeito é a secretária. Ela que está praticando a ação de chegar. Agora, se eu de repente faço assim, Maria, a secretária, chegou. Quem chegou? Maria chegou. E quem é a secretária? É Maria. Última questão. Diz assim: ao considerar a estrutura do período, períodos compostos por subordinação, guardei a melhor para o final, embora a miopia ficasse cada vez mais aguda e os joelhos tremessem com frequência, não sabia se fome crônica ou pura tristeza. Meus olhos e pernas ainda funcionavam razoavelmente. É possível notar diferentes relações entre as orações. Destaca-se como oração principal para a concessão, destaca-se como oração principal da concessão proposta. Bom, vamos aqui analisar. Até a vírgula aqui, eu já percebo que vírgula e embora. O que é que eu tenho?
percebi pela vírgula que é uma oração adverbial deslocada. Iniciando com embora, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial de concessão. Embora, mesmo que, ainda que, concessiva. Depois, eu tenho outra vírgula. Não sabia se fome ou pura tristeza. Outra oração. Outra oração. Não sabia se fome ou pura tristeza. Outra oração adverbial. Outra oração adverbial. E aí, no final, eu tenho quem? Meus olhos e pernas ainda funcionavam razoavelmente. Aí, oração subordinada, oração subordinada. Quem que é a oração principal? O que é que ele está pedindo? A oração principal. Destaca-se como oração principal da concessão. Quem é a concessão? É essa daqui. Tudo isso aqui é concessível. A oração principal está na letra D. Só bastava você saber que a oração subordinada estava deslocada e saber que era concessiva porque começa com a conjunção concessiva. Embora. Embora, mesmo que, ainda que. Só essa pequena dica. Senhores, senhoras, senhoritas, guerreiros, guerreiras, espartanos, é sempre um privilégio poder falar com vocês, poder dar aula para vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender a contento. Deixa eu só sair dessa tela aqui para ficar um negócio mais coisado. Opa, pronto. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado das nossas explicações, da nossa exposição. E aguardo vocês na continuidade do curso, né? Hoje é apenas uma vitrine para que você possa apreciar nosso trabalho. Retomo para quem está chegando agora, o professor Alcides, do Voi Concursos, nesse trimestre, varreu todas as bancas no sentido de aprovação. IBFC, AOCP, FUNCERN, COMPEV e agora, para a próxima prova, FGV. Os primeiros lugares da FUNCERN, recurso na FUNCERN aprovado, com recurso dentro agora da IBFC, questão 5 da PM, uma chuva de aprovação na OCP agora na Fundase, primeiros lugares na Compev, o FRN, e eu só estou esperando vocês. No Voi, na IBFC, na PM, só deu Voi. Eu dei em 2 aulões, aulão 1, sexta-feira, aulão 2, sábado, a prova para quem foi fazer PMRN. Então, só está faltando você. Chegue, venha-se embora. Tchau, gente, boa noite, um abraço, cheiro nos olhos, até a nossa próxima aula. Boa noite.